mais uma vez eu quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A noite de vitória, né? O fato de nós estarmos aqui exaltando e glorificando a Deus. Eu costumo falar que enquanto nós estamos aqui cultuando, tem um monte de gente que está no hospital, né? Querendo estar aqui no nosso lugar. E que, no entanto, não está por motivo de força maior. Por isso que a gente tem que só agradecer a Deus. Porque se nós formos observar as maravilhas que Deus tem feito, irmãos, nas nossas vidas, quero dizer que é assim extraordinário. Momento de crise, enquanto muitos, né, estão à beira do abismo, no desespero, a gente está vendo o crente prosperando, irmãos, num tempo de crise. Eu tenho visualizado o crente prosperando nesse período de crise. Estava conversando com um amigo meu a semana passada, e esse amigo já estava aí há algum tempo desempregado, né? E justamente no início do mês passado, ele tinha mandado alguns currículos aí para algumas empresas, e justamente no meio da pandemia, ligaram para ele, perguntando se ele queria ir lá dar uma entrevista. E quando ele chegou lá, que deu a entrevista, de imediato, ele já foi contratado, já começou a trabalhar. Então você vê o que Deus está fazendo no meio do teu povo. Eu estou escutando um monte de gente, eu acredito que vocês também, se a gente liga a televisão, os meios de comunicação, a gente vê toda hora os repórteres falando que muitas pessoas estão passando fome. Tem gente que não está tendo o que comer. Eu pergunto para vocês, irmãos, até aqui, alguém tem passado fome? Porque Deus tem provido para nós. Não é porque a gente é bom. Não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão passando fome. Não é isso. É porque Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim como ele falou, o salmista, a misericórdia dele dura de eternidade a eternidade. Então simplesmente confie no Senhor. A Bíblia diz que muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas a nossa vitória vem da mão de Deus. É da mão de Deus que vem a nossa vitória. E se Deus decretou, está decretado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Se Deus decretou, ainda que se levante outro advogado querendo acusar, não vai conseguir. Então a vitória é nossa. Os nossos passos, a Bíblia diz que o homem e a mulher de Deus, os seus passos são mensurados pelo Senhor. Você sabia que Deus sabe a cada centímetro que você anda na terra? Cada centímetro Deus sabe aonde você está. Antes de haver GPS para localização de qualquer coisa, aleluia, Deus, aleluia, já nos localizava em qualquer parte da terra que nós estivéssemos. Porque Ele é Deus, Ele é infinito, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu não canso, irmãos, de exaltar a pessoa desse Deus por conta da benignidade dele. Porque se nós fizermos uma retrospectiva, a gente já ouviu aqui hoje, né? Que Deus, ele olha do céu para a terra, mas não encontra sequer um homem justo.
Mas e por que a gente tem experimentado tantas coisas boas? Porque Ele é bom. Porque Ele continua sendo bom. Assim como o nosso irmão Marcos fala aqui. Porque Ele quer te abençoar. Eu acho lindo quando o Marcos às vezes fala, né? Deus hoje, ele ainda usa o termo, está louquinho para te abençoar. E é verdade, irmãos. Deus se levanta do teu trono para nos abençoar. E eu digo para vocês que a gente não colhe mais por conta de algumas coisas que ainda nos faltam. Por conta de algumas coisas que ainda nos faltam. Vamos ler a palavra de Deus? Abra comigo aí em Atos dos Apóstolos. Pode ficar sentados, meus irmãos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, a partir do versículo 41. Olha o que diz a Santa Escritura. Aleluia. Atos dos Apóstolos não é fácil, né, irmão? Deslocalizar, né? Ô Cris, senta aqui, ó. Cadeirinha aqui, ó. Divide o meio aí com o Marcos ali. Senta aí, meu filho. Você não vai crescer mais, não. Os irmãos localizaram, meus queridos? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, em algumas traduções falam fazenda, e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou de necessidade. E perseverando unânime todos, dia, no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém, meus irmãos? Vamos baixar nossa cabeça neste momento e pedir para que Deus continue falando conosco, que na verdade Ele já tem falado, né? Só vamos pedir para que Ele continue falando conosco nesta noite. Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que mais uma vez fale aos nossos corações. Precisamos ouvir de Ti, Senhor, que possamos estarmos com os nossos corações sensibilizados para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vira para o teu irmão e fala para ele bem assim: o porquê, fala o porquê, é o porquê de tantos milagres na igreja primitiva. Fala de novo. O porquê de tantos milagres na igreja primitiva. Eu estava lendo esse texto ontem, irmãos, e eu fiquei maravilhado quando eu me debrucei nesse texto acerca dessa história, o que a palavra do Senhor nos traz dentro desse texto e do contexto. Porque se nós formos observar na palavra do Senhor anteriormente a esta passagem, a palavra de Deus diz que os discípulos, eles estavam reunidos
E por conta que eles estavam reunidos, a palavra de Deus diz que aquela promessa que Jesus falou que haveria de acontecer, que Ele mandaria um outro Consolador, que era o Espírito Santo. Então eles estavam ali de uma certa forma confinados, esperando na dispensação do Senhor, para que tal promessa acontecesse. E a palavra de Deus diz que agora aqueles discípulos estavam reunidos, e o Espírito Santo se fez presente naquele lugar. E eles começaram a falar em diversas línguas. A palavra de Deus diz que ali naquela localização havia pessoas oriundas de outras nacionalidades, ou seja, pessoas que falavam outras línguas. Mas a palavra de Deus diz que esses homens que foram, aleluia, batizados com o Espírito Santo, agora eles começam a falar na língua justamente daquelas pessoas estrangeiras que estavam naquele lugar. A palavra de Deus diz que agora, aleluia, as pessoas que estavam lá fora começam a falar, mas eles não são judeus? Ou eles não são galileus? E por que nós os ouvimos falando na nossa língua natal? E eles foram se aproximando. Alguns deles, aleluia, se escandalizaram, porque diz a palavra do Senhor que alguns, aleluia, imaginaram que os discípulos estavam cheios de mosto, ou seja, estavam cheios de vinho, estavam embriagados. Mas a Bíblia diz que Pedro, na autoridade do Espírito Santo, aleluia, ele toma a palavra e agora ele começa a falar para aquelas pessoas que o que estava acontecendo ali era o derramamento do Espírito Santo, que aqueles homens, ninguém que estava ali estava embriagado, mas sim uma promessa que Jesus havia feito. E ele, dentro daquele contexto, ele começa a pregar a palavra do Senhor, e a multidão, as pessoas vão se ajuntando, vão ouvindo Pedro falar. Eu quero entender para Pedro falando a partir daquele momento com uma certa eloquência, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, aleluia, ainda que ela não tenha nenhuma formação acadêmica, o Espírito Santo a prepara para aquele momento. Quando Pedro termina de falar, aleluia, aqueles homens que estavam ouvindo Pedro, aleluia, pergunta para Pedro: e agora, varões galileus, o que nós devemos fazer? Aí Pedro vira para eles e fala assim: olha, arrependei-vos dos vossos pecados. Isso é lindo, irmãos, quando nós ouvimos por parte de Pedro, aleluia, falando para aquela multidão para que eles arrependessem dos vossos pecados. Por que Pedro fizera a questão de falar tal coisa? Aleluia, porque no pecado Deus não habita, mas quando o homem está limpo, quando o homem está lavado, aleluia, Deus vem e faz a sua obra na vida dele. Aleluia a Deus. Glória a Deus. E ali naquele momento, a palavra de Deus diz que se agregou à igreja quase 3.000 almas. Quando nós vemos na palavra do Senhor, quando acontece, aleluia, o momento de Pentecostes, nós vamos perceber que o texto diz que ali tinha em torno de 120 homens. Então, se nós formos analisar, irmãos, quanto por cento que a igreja cresceu justamente ali naquele dia, porque a presença de Deus foi impactante naquele lugar. Quase 3.000 almas.
Mas o que eu acho lindo é que essas pessoas, elas não recebem, ou seja, a palavra de Deus de qualquer maneira. Olha o que diz a palavra do Senhor: e eles perseveravam. Você sabe o que é perseverar, irmãos? Perseverar quer dizer não abrir mão. Perseverar quer dizer não romper os conceitos. Perseverar. E eles perseveravam. Eu acho lindo que, se nós formos observar posteriormente a história, aleluia, deste povo, esse povo estava perseverando de tal maneira, aleluia, que nós vamos ver que muitos deles, mesmo tendo a oportunidade de negar o Senhor, eles não negaram. Quando muitos deles estavam diante de coliseus ou dentro do coliseu, servindo de espetáculo, aleluia, para os romanos, segundo a história paralela, aleluia, muitos desses homens eram colocados, amarrados, e ali os soldados romanos perguntavam para cada um deles se eles estavam preparados para encarar aquele tacho cheio de óleo quente, óleo fervendo, servindo como espetáculo para todo, aleluia, todo o povo romano. E a palavra, aleluia, nós vemos uma história que diz, aleluia, que muitos deles, quando estavam amarrados e que estão preparando ali aquele tacho de óleo fervente. Já pensou, irmão, óleo fervente, óleo quando está quente é horrível. Eu não sei se você já levou alguma queimadura de óleo, mas é horrível. Agora você imagina o camarada ser lançado dentro de um tacho. E o povo não conseguia entender. Os romanos não conseguiam entender a dimensão da plenitude que havia na vida daqueles homens. Aqueles homens, apesar de estarem amarrados ali, eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando os soldados começam a pegar um por vez, eles começam a se balançar, se apertar, porque a vontade de cada um deles não era fugir do tacho, é porque eles olhavam para cima e falavam bem assim: glórias a Deus, está chegando o momento de eu me encontrar com o Senhor. E eles falavam: deixa eu ir primeiro. E o outro falava: não, sou eu que vou primeiro. E nós vamos ver na história que diz, aleluia, diante de uma situação que muitos deles foram lançados num tacho de óleo fervente, mas não morreram, porque lá estava o Espírito Santo. Queridos, isso é poder, isso é perseverar. Perseverar é nós estarmos em meio à adversidade, mas olharmos para o céu e falarmos: eu sei num Deus em que eu creio. Continuar firme na caminhada. Esse povo aqui experimentara por parte de Deus algo tão extraordinário que a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, aleluia, que a coisa, irmãos, aleluia, era tão extraordinária no meio da igreja, aleluia, que o povo agora, vendo que o poder de Deus era sobre eles, agora aqueles enfermos, parentes de enfermos, começavam a pegar endemoniados, pessoas que tinham paralisias, e começavam a colocar na rua, esperando para que pelo menos a sombra de Pedro passasse e os curasse. Olha quanto milagre que essa igreja vivenciava. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em que a palavra de Deus diz que quando Paulo está na Ásia, pregando a palavra do Senhor para os gentios, aleluia, para os gregos e também para os judeus, a palavra de Deus diz que ali, quando Paulo estava pregando, as pessoas queriam ter acesso a Paulo, mas não conseguiam por conta do tamanho, a multidão, e eles removiam de
estileço, ele removia de Paulo, aleluia, a sua vestimenta, e quando essa vestimenta ou estileço chegava até a pessoa, ela era curada. Tamanho o poder de Deus nessa igreja, irmãos. Agora eu pergunto para nós: por que nós deixamos de vivenciar, aleluia, milagres dessa natureza? A culpa não está em Deus, irmãos. A culpa está em mim. A culpa está em vocês. A culpa está em nós. Por isso que nós não temos vivenciado algo desta natureza. Vira para o teu irmão: precisamos mudar. Precisamos mudar. Pode falar para ele: precisamos mudar, mas mudar para melhor. Não mudar para pior, mudar para melhor. Deus ultimamente tem colocado muito palavra no meu coração acerca, irmãos, aleluia, de nós refletirmos como está a nossa vida com Deus. Porque hoje, aleluia, nós estamos vivendo num evangelho aí pós-moderno, aleluia, que é muito oba-oba. E às vezes a gente precisa, irmãos, aleluia, consertar a nossa vida com Deus, para que nós presenciamos de forma direta o que Ele quer conosco. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Maravilhoso. Fala mesmo, Jesus. Então por que esse povo vivenciou tanto milagre? Tanto milagre. Primeiro ponto, irmãos, nós vamos ver aqui. A Bíblia foi clara e explícita a nós, quando nos falou que este povo perseverava na doutrina. Irmãos, qualquer culto hoje de igreja falou de doutrina, não fica ninguém. Eu não estou falando aqui em hipótese nenhuma, irmão, desconsiderando que o louvor não deve acontecer na igreja. Óbvio, tem que acontecer porque faz parte da adoração. Mas tenta fazer um culto de doutrina para ver. Sabe por quê? A gente não quer perder a nossa postura. A gente não quer tirar aquilo que está em nós, que muitas das vezes, aleluia, não diz sabona diante de Deus. E quando eu falo doutrina, aleluia, é viver a santa palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor diz bem assim: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Irmãos, hoje se o pastor falar a palavra um pouquinho mais torta no altar, o camarada fala assim: eu não volto nunca mais naquela igreja. A Bíblia diz que o bom pai corrige o teu filho. A Bíblia também diz, aleluia, para nós, aleluia, chamarmos a atenção do nosso filho, e se for possível, até dar uma, para que lá na frente ele não venha se perder. A doutrina, irmãos, a gente está esquecendo esse conceito de doutrina. A gente está vivendo um evangelho, aleluia, que tudo pode, que nós podemos estarmos de qualquer maneira. Ah, não, porque Deus é misericórdia. Ah, não, porque Deus é amor. Então, de qualquer forma, Deus vai receber a minha adoração. Não, irmão, Deus quer que nós sejamos santos, assim como santo Ele é. A doutrina não é a doutrina do homem. Olha o que diz a palavra do Senhor: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque os apóstolos não pregavam outra coisa senão o cristianismo, senão a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero entender aqueles crentes, irmãos, saindo da igreja, que não era nem um lugar como esse, lugar sem conforto nenhum, mas que tinha um contentamento ao ouvir
a palavra do Senhor, e que no dia seguinte estava disposto a estar lá novamente, para aprender a doutrina, a palavra de Deus. Não podemos em hipótese nenhuma, porque aquele que guarda a doutrina do Senhor, ele é um homem sábio, ele se torna sábio, a mulher sábia. E quando eu estou falando doutrina aqui, irmãos, eu só quero dizer algo para você. Eu não estou falando de indumentária, eu não estou falando de roupa, do que você está vestindo ou deixando de vestir. Não é nada disso. Porque às vezes nós estamos transformadinhos por fora, nós estamos bonitinhos por fora, até chama a atenção das pessoas, aleluia, mas por dentro de nós, a gente não vive a verdadeira palavra, o que realmente nós temos que viver. Aleluia, Deus! Seja doutrinado na palavra. Se a palavra está falando não pode, não pode. Com Deus não tem argumento, irmãos. Com Deus não tem meio termo. Ah, mas a palavra falou, como se diz, né? É só um pouquinho que eu vou fugir. Justamente nesse tempinho que nós fugirmos, pode ser o tempo que Jesus virá. Porque a palavra de Deus diz que ele virá, aleluia, assim como vem o ladrão, aleluia. O ladrão, ele nunca avisa, ele nunca liga na casa de um sujeito para avisar: olha, eu estou indo assaltar sua casa amanhã. A Bíblia compara a vinda de Jesus, aleluia, à chegada de um ladrão. Por isso, eu quero dizer para você nesta noite: acorda, tu que dorme, porque o tempo está chegando, a trombeta está soando, meus irmãos, e nós precisamos acordar para encontrarmos com o noivo. Encontrar com o noivo. Mas para isso, temos que guardar a doutrina, não é guardar a religião, irmãos. Porque muitos erraram porque guardou a religião. Muitos guardaram a placa tal, a placa... Não, irmãos, é guardar a doutrina, a santa palavra do Senhor. Assim como Davi falou: Senhor, a tua palavra guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em outras palavras, Davi quer dizer: Senhor, a doutrina da tua palavra eu vou guardar dentro do meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. É o que nós precisamos. Sermos doutrinados dentro da palavra do Senhor. Porque a partir do momento que nós somos doutrinados na palavra do Senhor, irmãos, aleluia, junto com isso vem ferramenta para nós. Junto com isso, aleluia, vem a convicção, aleluia, dos projetos e dos planos que Deus tem para nós. Palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Eu vejo outra coisa linda aqui nessa igreja: a comunhão, seu Carlos. A comunhão entre os irmãos. Eles perseveravam na doutrina, mas também perseveravam na comunhão. A comunhão, irmãos, nem sempre ela tem que ser presencial, irmãos. Mas você sabe como funciona a comunhão no meio da igreja? Aleluia! É você de vez em quando lembrar de um irmão que faltou aqui, tem faltado, pegar o seu telefone, não para cobrar dele, mas perguntar: e aí, meu amigo, está tudo bem? Como andam as coisas? Comunhão. A comunhão a gente faz também à distância, sentindo a dor do outro. É o que nós estamos precisando, irmãos, nos dias de hoje. Essa comunhão a ponto de tocar no ombro do amigo, do irmão, e falarmos: irmãos, estamos juntos. Estamos juntos, vamos caminhar juntos. Porque o nosso objetivo é irmos para o céu. Por isso que lá no Salmo, a palavra de Deus diz, lá no Salmo 133, no versículo 1:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Você sabe o que significa o óleo precioso? O óleo precioso quer dizer a unção do Espírito Santo, porque o óleo simboliza, aleluia, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A partir do momento que eu tenho comunhão com você, você tem comunhão comigo, aleluia, glórias a Deus. Deus nos enche do teu Espírito e nos transforma por completo, a ponto de nós encararmos qualquer adversidade. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, é melhor que esteja em dois do que está em um. Aí, como Salomão escreve lá em Provérbios, ele fala: olha, o cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. O que ele quer falar com isso? Provérbios não, Eclesiastes. Quanto mais junto nós estivermos, mais força a gente ganha, irmãos. Quanto mais juntos nós estivermos, mais força a gente ganha. Eu quero dizer para vocês que é força em todos os âmbitos. No âmbito espiritual, no âmbito físico, em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos perceber que haverá prosperidade quando nós nos unirmos uns aos outros. Essa igreja estava tão unida de tal maneira, irmãos, é bíblico. O camarada ia lá, vendia o que ele tinha, chegava lá, colocava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam para todo mundo, e todo mundo tinha de forma igualitária. A ninguém faltava nada, porque eles dividiam. A gente precisa aprender o que é isso. A igreja vai além de 4 paredes. A igreja vai além desse espaço aqui, meu irmão. Ó, o meu irmão costuma falar aqui o domingos, né? Ser crente na igreja é muito fácil. Agora ser crente lá fora, o bicho pega. E a gente precisa ser crente lá fora. Quando você sair daqui hoje, aleluia, eu peço a você, tente lembrar de alguém, manda uma mensagem para ele e fala: olha, diante da palavra que eu ouvi hoje, eu me senti na necessidade de te mandar uma mensagem e saber se está tudo bem com você. Às vezes, irmãos, aleluia, aquele que está, aleluia, do outro lado, quer só ouvir um oi seu. Só um oi, irmão Terezinha. Ele não quer ouvir mais nada, é só um oi, tudo bem. Mas às vezes a gente acaba tendo um relacionamento muito mais aprofundado com os ímpios, muito mais aprofundado com pessoas que não proferem, aleluia, a mesma linguagem do que a nossa, do que com os domésticos. Quando Paulo fala que primeiro aos domésticos da fé, ele quer dizer: olha, primeiro que vocês tenham aí, como se diz, essa troca de harmonia junto, depois se sobrar, aí sim, está ligado na mesma fiação. Sabia disso? Está ligado na mesma fiação. Isso é comunhão. O Espírito Santo desceu sobre essa igreja porque eles estavam ligados na mesma fiação. Aleluia, Deus! E eles tiveram aí esse privilégio. A comunhão deles era tão grande, irmãos. Você imagina que do lado de Pedro tinha pessoas, obviamente, intelectualmente falando, tinha muito mais informações do que Pedro. Mas você não vê dentro desse texto alguém se levantando e falando: Pedro, cala a sua boca aí, vai, deixa eu falar. Não. Olha a comunhão, o sincronismo que havia
entre eles. E o que dá a entender, irmãos, aleluia, que a fala de Pedro foi tão esplêndida que todos conseguiram entender o que Pedro queria falar. Glória a Deus, aleluia. A comunhão. Não pode fazer nada, ora. Às vezes, irmão, quanto tempo a gente se pega orando, e às vezes a gente fica 20, 30 minutos orando, e aí a gente começa a falar: Deus abençoa a minha mulher, abençoa a mina filha, abençoa meu irmão, abençoa minha mãe. E muitas das vezes tem aquele que está andando com você lado a lado, segurando, aleluia, na tua mão, aleluia. E às vezes nós não lembramos desta pessoa em oração. Isso é falta de comunhão. E a gente precisa. A igreja do século 21 precisa se levantar, irmãos, tendo comunhão um para com os outros. E essa era uma das características da igreja primitiva. E é justamente por conta disso que eles vivenciavam esses milagres. Irmãos, era milagre todos os dias. Milagre na vida dessa igreja se tornou rotineiro. Toda hora acontecia milagre. Aonde eles passavam acontecia um milagre. Por conta dessa comunhão. Vira para o teu irmão e fala: eu preciso ter comunhão com você. Eu preciso. Precisamos termos comunhão um com os outros. É necessário. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Outra coisa que essa igreja fazia, eles oravam juntos, irmãos. Queridos, a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder. É bíblico isso. A oração do justo tem muito poder, de um justo. Agora você imagina toda a igreja orando de um único propósito. Não tem diabo que fica, irmãos. Não tem diabo que resiste a uma igreja desse jeito. Nós vamos ver na palavra do Senhor que justamente quando o povo estava lá no Egito, que eles resolvem se reunirem para orar, a oração deles chega até o trono de Deus, e Deus desce e fala com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Não era um só que estava orando. Olha o poder da oração em conjunto. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Prisão é lugar de orar, irmãos. O cara está todo arrebentado. Imagina um olhando para o outro. Paulo, vamos orar? Silas, vamos orar? Dois camaradas orando, irmãos. A prisão se arrebentou todinha. Agora você imagina quantas pessoas tem aqui. Se a gente falar: olha, vamos orar todo mundo em prol, para que Deus lance esse vírus. Duvido, irmãos. Está lá em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter de todo mau caminho, eu ouvirei do céu a tua voz e sararei a terra. E quando Deus, aleluia, usando a vida do escritor, ele fala povo, ele está falando em coletivo. Está falando, aleluia, de 2, 3, 4, 5, mais pessoas orando de um só propósito. A oração, ela move barreiras, irmãos. Mas para isso, precisamos estarmos em sincronismo, fazendo no mesmo objetivo,
para que algo aconteça. Eu falei aqui a semana passada a respeito de Pedro quando estava preso. Pedro quando estava preso, irmãos, aleluia, um milagre extraordinário aconteceu, justamente porque enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, o povo estava orando em prol de Pedro. Quantos de nós, irmão, que o irmão está passando por uma aflição e a gente está só no oba-oba? A igreja estava sentindo a dor de Pedro e começaram a orar. E eu digo para você uma coisa, querido: você não tem poder para dar ordem aos anjos, mas quando nós oramos em conjunto, aleluia, Deus se sensibiliza, aleluia, e então agora Ele dá ordem ao anjo, ou aos anjos, ao nosso respeito. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus dá ordem, aleluia, aos anjos ao nosso respeito, os anjos são subordinados a Deus. Eles terão que descer. A palavra de Deus diz que o anjo se fez presente na prisão e tirou Pedro de lá, enquanto a igreja estava orando. Você imagina, irmãos, a igreja estava orando em turno, diurno e noturno. Faziam como se revezavam entre eles. Eu pergunto para você: você está disposto a orar comigo? Queridos, nós estamos aqui, a irmã Terezinha que está como responsável pela oração pela manhã. Nós temos um pequeno culto, não deixa de ser um culto, de oração aqui pela manhã. Queridos, como a gente tem essa carência de qualquer hora nós estarmos aqui orando e olhar na porta e ver alguém batendo: olha, eu vim hoje para orar com vocês. Eu vim hoje para orar com vocês. Eu sei, irmãos, que tem gente que tem as suas obrigações, tem a sua correria, não tem tempo mesmo. Tem gente que tem uma vida muito agitada, mas tem gente que pode. Tem gente que pode. Precisamos, irmãos, sincronizar nossa oração para que o milagre aconteça. E os milagres aqui estavam acontecendo justamente por conta disso, por conta dessa oração deles juntos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma força para qualquer dia a gente fazer um mutirão orando aqui de manhã, irmãos? No domingo? Começa a que hora mesmo, irmão Terezinha? 8 horas. É uma horinha só, irmãos. Uma horinha. No máximo 9 e 10 acaba. Eu estou falando porque eu venho também. No máximo 9 e 10 acaba. Venha para cá orar com a gente. Acorda, meu irmão. Não vou falar para você que você tem que vir todo domingo, mas apareça de vez em quando. Venha aqui nos ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. A oração. Então esse é o motivo de tantos milagres. O quarto: esses irmãos, eles se alimentavam juntos. Até se alimentar eram juntos. A Bíblia não diz? E eles perseveravam no partir do pão. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que fala acerca da Santa Ceia, Paulo, observando o cenário em que os coríntios estavam vivendo, Paulo, ele fala bem assim: olha, nisso que vocês fazem, eu não vos louvo. Porque eles não estavam mais dividindo o pão, irmãos.
essa igreja de Coríntios começa a perder essa característica. O partir do pão, aleluia, aos olhos do Senhor é tão importante que a igreja esteja junto. Que um dia chegaram no Senhor e falaram assim: Senhor, a multidão é grande, despede eles, Senhor, para eles ir para algum lugar comer. Jesus falou assim: manda eles sentarem. Sentaram todos. E a Bíblia diz: Jesus começa a partir aquele pão, cortar aqueles peixinhos. E aquele negócio não acabava nunca, justamente por conta que o Senhor, como conhecedor dos corações ali naquele lugar, Ele via a necessidade que os irmãos tinham de estarem juntos comungando, comendo do mesmo pão. Glórias a Deus. No partir do pão. Sabe aquela coisa de comer e lembrar do outro? Às vezes, irmão, nos dias de hoje, graças a Deus, aqui não tem crente desse jeito. O pessoal faz um churrasco aí, os irmãos que chegam por último, fica na lona. Sobra nada. Não se preocupe, meu irmão. Eu até te pergunto muito mais. Será que na hora que você vai comer na sua casa, será que você fala: Senhor, abençoa aqueles irmãos para que eles também tenham o mesmo pão que eu tenho aqui neste momento? E se ele não tiver, Senhor, me incomoda qualquer outra pessoa para que possa levar. Será que nós temos feito isso, irmãos? Às vezes nós estamos com aquela coisa do egocentrismo, né? E a gente olha para o nosso umbigo. E a gente percebe que está tudo legal com ele, alguns até mais estufadinhos, outros já sumiram, né? Na barriga. E se está tudo bem, está tudo bem. Quem está lá é que corra atrás dele, né? A gente não pode ser assim, irmãos. Esse dividir o pão entre eles. Vocês terem noção, essa coisa era tão levada a sério. A palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo que quando Ananias e Safira venderam lá uma propriedade por X valor, e aquele valor era para ser desmembrado entre os irmãos, ou entre a igreja. E a Bíblia diz que agora os dois resolvem combinar entre eles. Vamos falar que a gente vendeu a herdade ou a fazenda. Sei lá, se eles venderam lá por, vamos falar da moeda de hoje, R$1.000. Vamos falar que a gente vendeu por 600. Então Ananias chega aos pés de Pedro e fala assim: ó, está aqui o valor da fazenda. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para ele assim: por que você deixou Satanás colocar tal coisa no teu coração? Porque você fez isso. Na mesma hora Ananias perdeu a vida dele. A Bíblia diz que ele caiu. E aqueles homens que estavam ali na sala levaram para sepultar. E eles estão aguardando Safira, achando que ela teria uma outra postura. E quando pergunta para ela, ela fala bem assim: foi por esse mesmo valor? Pedro pergunta: foi por X valor que vocês venderam a propriedade? Foi, Pedro. Pedro olha para ela e fala: os mesmos homens que levaram o seu marido
para ser sepultado estão na porta, esperando, e você vai ser a próxima aí. É bíblico, irmãos. É bíblico. Só que a gente vai perdendo, aleluia, essa identidade. E a palavra de Deus diz que por conta desse ocorrido, aleluia, houve temor do povo. E o povo começou a perseverar, aleluia, na doutrina. A gente tem muito que aprender, meus amados. Eu não falo só vocês, eu tenho muito que aprender. E é com a própria palavra de Deus. Precisamos nos sensibilizar. Vira para o teu irmão e fala: divida o pão com o seu irmão, divida o pão com o outro, porque eles comiam juntos, eles se alimentavam juntos, e tinham um contentamento. Glória a Deus, aleluia. E olha que nessa época, irmão, se a gente for observar no contexto econômico, as pessoas não tinham tanta condição como nós hoje, sabia? As pessoas não tinham nem tanta opção como nós hoje. Mas mesmo assim, eles eram felizes. Quantas vezes, meus irmãos, a gente olha no nosso armário, na nossa despensa, e aí você fala assim: bom, eu vou começar pela bolacha, qual que eu como? Vai fazer um arroz, não, eu não quero parboilizado, eu quero o branco, não é isso, não é, irmãos? Vai abrir o armário para pegar lá, não sei se eu como a farofa ou se como a farinha, tem os dois. Olha quantas opções de escolhas nós temos hoje, meus irmãos. E naquela época, quase que eles não tinham nada, mas dividiam. Dividiam o pão, porque via a necessidade do outro. Eu acho lindo quando eu vejo na palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando o profeta ele passa em frente à casa daquela mulher, e ele não a conhecia, e ela também não o conhecia, mas ela bate o olho nele e consegue detectar que aquele homem era um homem de Deus. E ela fala para o marido dela assim: olha, lá vem um homem de Deus, vamos fazer uma casa para ele, um barraco, um quarto, algum lugar para ele ficar. Dividimos. O que ela tinha a ver com o problema do profeta? Profeta que se virasse. Mas ela olhou e se sensibilizou. E eu digo para você que quando a gente dá, a gente recebe em dobro. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria, ou seja, aquele que dá voluntariamente, sem pressão. E a Bíblia ainda diz muito mais: vós colheste pouco. Sabe por quê? Porque semeia pouco. Colhe pouco porque semeia pouco. Aí tem gente que fala assim: mas pastor, como é que eu quase não tenho nada, vou dar alguma coisa? Querido, quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Eu pergunto: o que é mais difícil? Você dá 10 ou dá 100? Dá 100, lógico. Só que para você dar 100, você tem que ter quanto? 1000. Quem não é fiel no pouco, não é no muito.
precisamos, irmãos, aleluia, olhar para as pessoas e entendermos que as pessoas têm a mesma necessidade do que nós. Por isso que Jesus falou a suma de todos os mandamentos. Ele falou: amarás o teu Deus assim, ou melhor, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Segundo, amarás o teu próximo como você mesmo. Como você mesmo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta noite, que é crente, você tendo a oportunidade de ajudar, não deixe de ajudar. Ah, pastor, mas ele vai comprar droga. Ah, mas ele vai usar com bebida. O problema é dele. O problema é dele. Você está fazendo a sua parte. Se nós acharmos que todo mundo que nós iremos ajudar na rua, no farol, vai direcionar o valor que nós demos para coisas que não prestam, a gente não vai ajudar ninguém, irmãos. Está entendendo? Mas eu quero dizer para você que no meio desses que estão no farol, realmente tem pessoas que passou o dia inteiro e não comeu sequer um pão. E quando olha para nós com aquele olhar brilhoso, com o olho brilhando, esperando receber alguma coisa de nós, e às vezes a gente olha no cofre, aleluia, do nosso carro, lá está algumas moedas, e a gente fala: não, essa moedinha aqui é para o pão amanhã. Só que sabe o que acontece? A gente quer ser abençoado. A gente quer ser abençoado, irmãos. E Deus está falando: tira e dá. Porque o mesmo Deus que cuidou de você hoje é o Deus que vai cuidar amanhã. Ele não vai deixar faltar na tua casa. Eu não quero dizer que você tem que deixar sua família passar fome, você dividir o pão, não é nada disso. Mas eu quero dizer que coisas que não têm tanta significância para nós, tem muita importância para muitos outros que estão na rua. Glória a Deus. Sabiam disso? Vira para o teu irmão e fala: se alimenta junto, irmãos. Compartilha do pão. Compartilha do pão. Quinto, essa igreja aqui era uma igreja cheia de temor. Você sabe o que é temor, irmãos? Você sabe o que é temor? Hoje a gente vive numa sociedade tão desleixada. A gente vive às vezes um desleixo tão grande na casa de Deus, que a gente quer servi-lo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz bem assim: vinde como estáis, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Beleza? Deus te chamou para fazer a obra? Amém, chamou. Mas tem que haver transformação em você, tem que haver transformação em mim. A gente não pode estar pregando de qualquer jeito. A gente não pode ser levita de qualquer jeito. Nós olhamos na palavra do Senhor, irmãos, aleluia, quando Ofni e Finéias, filhos do profeta Eli, tendo toda a oportunidade de serem os sucessores do pai deles, eles não foram porque profanaram o templo de Deus. Por isso que Deus vira para Moisés e fala bem assim: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Sabe o que quer dizer isso? Não dá para servir a Deus de qualquer maneira, irmãos. Como é que eu saio, usando aqui a minha pessoa, como é que eu saio
como um pastor pregador da palavra do Senhor, numa sexta-feira, numa balada, e num domingo eu estou aqui em cima do púlpito? Como? Como é, irmãos? Deus nos chamou para nós sermos diferentes. É o que eu falei domingo passado. Deus nos chamou para sermos o diferentão. Foi para isso. Quantos entrares na casa do Senhor, quando você, quando eu, quando nós viermos oferecermos o nosso culto ao Senhor, que não venhamos de qualquer jeito. Sair de casa, irmão, falando assim: Deus, hoje eu quero te oferecer o melhor que eu puder. Não é de qualquer jeito. Eu quero, Senhor, oferecer o melhor que eu puder hoje. Eu tive um pastor que ele falava bem assim: quando eu era mocinho, estava na igreja, eu tinha um hábito de todos os domingos, uma vida muito difícil, não tinha muita roupa, então eu chegava lá no meu como se diz, armário, e falava bem assim: Deus, qual a roupa tu queres que eu me apresente diante do Senhor hoje? Qual a roupa? Tem muitas coisas, irmão, que às vezes a gente usa e é reprovado aos olhos de Deus. E se a gente pergunta para ele, aleluia, ele vai falar: essa não. Essa não. A gente não precisa perguntar para A ou B, pergunta para ele. E esse pastor, mas sabe o que ele fez um dia? Ele pegou na igreja e colocou um espelho bem grande na entrada da igreja e falou bem assim: eu quero que todos os irmãos e irmãs, antes de sentar na cadeirinha confortável, olhe no espelho e vê se você está adequadamente para estar na casa do Senhor. Às vezes é preciso a gente arrancar a escória. Às vezes é preciso tirar a casca. E a ferida, quando a gente tira a casca, dói. Já tentou tirar a casca da ferida? Quando eu era menino, de vez em quando eu levava uns tombos por ele, me arrebentava, ficava aquele perepão, né? Aí tirava aquela casca, mas doía aquele negócio. É assim que acontece com o crente. Porque se a gente tivesse essa sensibilidade de toda vez falar: e aí, Deus, como eu estou? Mudaria. Então eles tinham temor. Nós vamos ver que Ófine e Finéias, irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, eles não só perderam o privilégio de serem sucessores do seu pai, mas também tiveram a infelicidade de morrer na guerra. Leia lá em Samuel, vocês vão ver. Tiveram a infelicidade de morrer na guerra. E por quê? Porque eles profanaram o templo do Senhor, vivendo dissolutamente, de qualquer maneira. Não podemos viver dissolutamente, de qualquer maneira, achando que as coisas santas têm que se misturar com profanas. Não, irmãos. O que é santo não pode se misturar com profano. Você pode observar na história de Israel que toda vez que o povo ia para a peleja, que eles levavam a arca da aliança na frente, Deus saía como um rolo compressor
No dia que Ofni e Finéias foram pelejar, de qualquer maneira, pegam a arca, misturando o santo com o profano, e vão para a peleja. Quando chega lá, além de perder a vida deles, a arca é tomada. É bíblico, irmãos. A coisa antigamente é que hoje a gente está vivendo uma situação. Ai, meu Deus. A coisa antigamente era muito mais difícil e as pessoas conseguiam, irmãos. A Bíblia diz que o profeta, quando ele entrava nos santos dos santos, que era o sumo sacerdote, que tinha essa função, você sabe com o que ele entrava? Ele entrava com a corrente. Se tivesse pecado nele, você acha que Deus ia passar a mãozinha num cabelinho dele loiro, ou nos olhos deles azuis, e falar: não, filhinho, está tudo bem? Não. Era queimado lá dentro. Deus consumia ele lá dentro. E aí as pessoas viram que o camarada estava demorando para chegar, e que passou o tempo, eles puxavam a corda para trazer o defunto. Porque ninguém não era nem doido de entrar lá. Hoje a gente está misturando tudo, irmãos. Eita, meu Deus! Hoje, para eu aparecer numa live, eu faço qualquer coisa. Não, nós não podemos. Quem quiser caminhar como a gente, aleluia, tem que entender que precisa lavar, aleluia, a sua roupa no sangue do Cordeiro. Precisamos lavar nossa roupa no sangue do Cordeiro para a gente caminhar. Porque senão a gente fica patinando. E depois a gente ainda fala: mas por que Deus está permitindo tudo isso? Por conta do nosso pecado. Servindo a Deus de qualquer maneira. Pode olhar na história de Israel. Até o momento que Israel perdeu para Ai. Até aquele momento Israel não tinha perdido para ninguém, nenhuma peleja. Só que o pecado estava no meio do arraial de Israel. O profano estava no meio dos santos. E quando Josué foi lutar com o povo de Ai, a palavra de Deus diz que ali naquele dia Israel saiu de lá derrotado. Por quê? Por conta do anátema, por conta do pecado. Precisamos ter temor, irmãos. Temor quer dizer respeitar, considerar, ter como referencial. Isso é temor. Abraão tinha tanto temor a Deus, irmão. Você imagina Deus um dia chegando para Abraão e falando assim: Abraão, eu quero que você se circuncida. É fácil, irmãos? Você sabe qual é o processo, né? Da circuncisão. Processo doloroso. Pode ocorrer hemorragia no ser humano. E não só Abraão, mas todos. Aí você vai ver que essa aliança, ela perpetua de tal maneira que quando o povo de Israel está sob a liderança de Jacó, que para a filha de Jacó casasse foi necessário que todos daquele reino
passasse pelo mesmo ritual. Leia a história lá de Israel com Siquém. Todos os siquemitas que tinham outra religião tiveram que passar por esse processo, justamente para o santo não se misturar com o profano. Se coloca de pé, meus irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você sabe qual era a outra característica dessa igreja? Finalizando, eles tinham sede de estar no templo. Tinham sede de estar no templo. Permaneciam no templo. Quando o salmista, ele fala no Salmo de número 84, que ele fala, é melhor estar um dia nos átrios do Senhor, na presença do Senhor, do que 1000 dias em outros lugares. Coloca a tua mão no teu coração, meu irmão, nesta noite, no nome de Jesus. Guarda esta palavra. Eu creio, aleluia, que essa palavra vai surtir efeito no meu e no teu coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, antes